A paz do Senhor, meus irmãos, é uma bênção. Neste dia 18 de outubro, podemos voltar aqui para falarmos com os irmãos na nossa live do CETADB, CFJP, a de número 33. A live de número 33. É uma bênção, uma satisfação muito grande. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura de um texto. Nós estamos estudando nas lições da Escola Bíblica Dominical da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? A nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eu ia acrescentar do Brasil, mas é certamente que é do Brasil, né? E eu quero chamar a atenção dos irmãos para um texto abençoado que nós estudamos, inclusive, hoje na nossa lição, e uma lição muito importante a respeito de Jó e da evidência de que Satanás existe e que ele trabalha, não é, para prejudicar aqueles que são do Senhor. Então, eu quero ler aqui com os irmãos o texto novamente com cada um de vocês, porque queremos edificação para o corpo de Cristo, não é? Essa era nosso desejo para cada um dos nossos irmãos. O texto de Jó, capítulo 2, o texto a partir do versículo de número 3 diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. Observe que Deus aqui dá um testemunho muito eficaz a respeito da vida de Jó, e diz que além de ser um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ainda menciona que ele conservava a sua integridade após ter perdido seus bens, ter perdido seus filhos, não é? Deus dá testemunho. Olha, você percebeu que ele ainda conserva a sua integridade? Isso só nos mostra que, independente daquilo que vem acontecer nas nossas vidas, conosco, né, com a nossa família, é possível, ainda que as dores sejam fortes, intensas, que as percas sejam grandes, é possível servir ao Senhor, continuar servindo ao Senhor, ser temente ao Senhor e entregar as nossas vidas para que o Senhor conduza por caminhos aplanados, né? É uma bênção. Nós vamos já convidar aqui o pastor Ciro para início a programação da nossa live, hoje diretamente da minha casa. Paz do Senhor, pastor Ciro, conte a benção. Pastor Hércules, tudo bem? Tudo jóia, sempre melhorando no Senhor, né? Estamos aqui animados para responder perguntas, mas eu quero antes parabenizar aí o irmão pelo casamento do nosso grande Gustavo. Parabéns ao Gustavo e à nossa irmã Bruna, né? Bruna. Deus abençoe aí o jovem casal. Maravilha. Que sejam muito felizes. Amém. E agora o irmão e a irmã Eliane aí ficaram com o ninho vazio, né? Pois olha, rapaz, eu até falei com ela, eu até tô dizendo para ela, vou vender essa casa aqui, vou comprar uma casinha menor pra gente, porque agora é só nós dois, entendeu? Com pouco espaço está resolvida a situação. Mas tem aí a Sofia. Tem, estão aqui, rapaz, estão do lado ali, ó, só olhando. Pois é. Eu nem fechei a porta, eu deixei a porta aberta, porque se eu deixar a porta fechada, elas ficam aqui ali latindo e tal. Mas amém, é benção. Para mim, na verdade, foi uma satisfação muito grande poder estar casando. Meu filho, Gustavo, é meu primeiro filho, né? O ano passado eu casei a Gabriele com o Bruno, que é o moço do Rio de Janeiro. E eles hoje estão morando aqui em Apucarana, trabalham com a gente no CETADB. E o Gustavo se casou no civil na sexta, ontem na igreja. Agora uma curiosidade, desculpa aí interromper. O esposo da irmã Gabriela, Gabriele se chama? Bruno. E a esposa do Gustavo é a Bruna. Olha aí. Você vê? É uma coincidência, né? Não deixa de ser uma coincidência. Pois é, aí tivemos o casamento deles ontem, porém o Gustavo com a Bruna, eles vão residir em Maringá. Ele está trabalhando em uma empresa lá e ele vai tocar a vida dele a partir de Maringá. Maringá é uma cidade próxima aqui, em torno de 60 quilômetros de Apucarana, né? Mas para a gente é uma satisfação poder ter os nossos filhos casados, com família constituída e fazendo a vida deles, né? Fazendo a vida deles. Certamente que é um desafio,
não é? É um desafio, porque a experiência vem com o tempo. Eu ainda estou aprendendo ainda, rapaz. Depois de... Vai fazer agora, em dezembro, faz 26 anos, eu ainda estou aprendendo. De vez em quando a irmã Eliane me dá umas lições duras. É. Mas a gente está Ela aí. acabou de entrar aí, ó. Pronto, não, ela tá me rastreando ali. Ela fica rastreando. Tá de olho. Com certeza. Pois bem, meu pastor, vamos lá. Considerando que a lição da Escola Bíblica Dominical de hoje fala sobre Jó, a pergunta do nosso irmão Antônio Souza, que não é por causa disso, mas coincidiu, não é? Deu certo, né? Deu certo, deu certo. Ficou bem fácil aqui. Jó era um pecador? O irmão já fez até uma introdução aí, né? Que ele reteve a sua sinceridade. E essa questão está em voga, realmente, porque estamos estudando na escola dominical. Agora, sem dúvida nenhuma, Jó era um pecador, porque a Bíblia é claro ao dizer que todos pecaram. Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um ser humano sequer que não seja pecador, né? Exceto o único ser humano que não é pecador é o Senhor Jesus, o Deus homem, que se fez homem sem deixar de ser Deus. Aí ele nunca pecou, nem por pensamentos, né? Porque Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, só que, claro, você tem que entender que a tentação que Jesus recebeu foi somente a tentação de fora para dentro. A tentação do mundo, a tentação do diabo. Jesus não foi tentado a partir da sua própria natureza, porque ele nunca teve natureza pecaminosa. Ele sempre foi santo, nunca deixou de ser santo. Por isso que ele podia, inclusive, dizer, né, quem me convence de pecado? Ele podia perguntar. Nós não podemos perguntar isso, porque nós somos pecadores com certeza. por natureza, né? O salmista, inclusive, disse, iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. E Salomão, lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 9, ele também disse, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? O ser humano não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. É como a macieira. Não é o fato dela dar maçã que a torna uma macieira. Ela já é macieira, então ela dá maçã. Então é o caso de Jó. Jó era pecador. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos 5 e 12. Então Jó já nasceu, já foi concebido pecador. Ele era pecador por natureza. Agora, por outro lado, isso. O que aconteceu com ele não foi por causa de pecados específicos. Não foi porque ele pecou para sofrer aquele mal. Né? Porque a própria Bíblia diz que ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E o irmão disse que ele, o Deus deu testemunho dele. O próprio Deus deu testemunho dele. Tá chegando bem aí meu som? Tá chegando, tá. Aqui tem um irmão tentando ligar para mim aqui para conversar. Já pedi para a Eliane entrar em contato com ele. Não, fez uns sinais, por isso que eu perguntei. Mas tá perfeito. Então essa questão é o seguinte, pastor Hermes. A gente tem que distinguir o pecado original, que passou a todos os homens, todos são pecadores, do pecado atual. Né? Todos são pecadores por natureza. O exemplo da macieira. Não é o fato dela dar maçã que a torna uma macieira. Ela já é macieira, então ela dá maçã. Agora, tem que ligar para ele. Agora, os pecados atuais, eles implicam desobediência à palavra do Senhor. E no caso de Jó, não foi porque ele desobedeceu, porque ele cometeu algum pecado específico, que aqueles males vieram sobre ele. Né? Claro que depois, ele, para se defender dos seus amigos, entre aspas, ele começou a se justificar. E aí o próprio amigo Deus... daquela qualidade. Exatamente. Aí o próprio Deus começou a dizer, não, Jó, não é por aí. Eu sei que você é justo, você é sincero, você é reto, você me teme, você retém a sua integridade, mas não vai começar a se justificar também, porque aí você entra pelo caminho errado. E aí Deus teve que falar com Jó, e foi o erro de Jó foi esse, querer se justificar. Mas ele não cometeu nenhum erro específico para que aqueles males viessem sobre ele.
Agora, por outro lado, ele era pecador, porque todos são pecadores, todos nascem, todos já são concebidos, na verdade, pecadores, né? Amém. Glória a Deus. Eu, na escola dominical hoje, um irmão, inclusive, fez essa pergunta lá, e eu disse, olha, irmão, na vida, quando você quer ser aprovado, você será submetido a uma prova. E depois de passar pela prova, você terá duas condições, ou a de reprovado ou a de aprovado. Jó passou tudo isso na sua vida e foi justamente a sua prova. E o resultado é que ele foi aprovado. Tanto que Deus muda a situação de Jó, Deus faz aquela transformação maravilhosa que nós temos no texto do livro de Jó, capítulo 42. Ele tem com a mesma esposa filhas, filhos, constitui família, e a prosperidade, né? Deus abençoa a vida de Jó de tal forma que ele tem o dobro daquilo que antes tinha. Enfim, nós vemos então que ele foi provado e aí aprovado. Agora, pecador, de fato, até eu estou nessa. Né? Todos nós estamos nessa. Pois bem, verdade. então essa aí é a questão levantada pelo irmão Antônio Souza, que certamente, frequentando a escola bíblica dominical, ele vai estar também a par, instruído, porque a lição que nós estamos estudando, ela abrange muito bem esse assunto. O nosso irmão Júnior Oliveira, ele, voltando na questão do espinho na carne, não é? Ele coloca a seguinte questão: o espinho na carne de Paulo era doença ou um demônio perturbando-o? Na live de quarta-feira, o pastor Ciro já deu um esclarecimento bastante amplo a respeito do espinho na carne, porém ele questiona aqui se poderia ser também uma doença. Como o irmão disse, nós já explicamos que o que a Bíblia diz de fato, que alguém pensa que a Bíblia não responde, a Bíblia responde. A Bíblia diz que o próprio Paulo, inspirado por Deus, disse, né, que era um mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás, né? Então, o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Nós não sabemos, né, o que essa expressão de fato significa. Muito provavelmente, nós falamos aqui, que era um tipo de tentação, uma tentação específica que ele sofria, e ele orou pedindo a Deus por 3 vezes que o livrasse disso, e a resposta de Deus foi apenas: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então fica claro que Deus queria que aquilo fosse mantido, para que Paulo não se gloriasse. E aí as pessoas começam a dizer coisas além do texto bíblico, e aí que é o cuidado que a gente precisa ter. Um irmão me mandou até uma mensagem nessa semana, dizendo que Paulo, o texto da Bíblia diz que Paulo, esse espinho na carne é um demônio que 3 vezes por dia vinha atormentar Paulo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás. E que Paulo orou por 3 vezes, nem diz que foi 3 vezes num dia só. Ele orou por 3 vezes, né? Mas aí o irmão já leu além do que o texto diz. Não sei se ele leu de fato, ou se ele ouviu falar, porque hoje em dia tem muita gente que nem lê a Bíblia. Ela ouve alguém falar. Ouve alguém dizer e pensa que é verdade. E não vai conferir na fonte. Tem que conferir, irmãos. Lá em 2 Coríntios 12, se você ler, você vai ver que era um mensageiro de Satanás, né, que o esbofeteava, é o termo que ele utiliza, mas ali, claro, ele está se valendo de figuração de linguagem. Tanto que ele usa o termo skolops, que significa estaca. Não é espinho propriamente, é uma estaca. Porque isso fala de uma provação extrema, né, que ele vinha sofrendo, uma tentação, possivelmente, algo que o atormentava, que deixava ele triste, cabisbaixo, muitas vezes sentia que, né, como era algo extremo, que ele teria dificuldade para continuar na sua jornada, mas a resposta de Deus qual foi? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmão Júnior Oliveira, se era doença, não está claro. Eu acredito que não, porque Paulo era um homem de muito vigor. Ele cita alguns casos específicos ali em que ele estava em fraqueza da carne, um cansaço e tal, mas eu não acredito que Paulo era uma pessoa doente, porque para resistir o que ele resistia, muito difícil. Se ele tivesse alguma doença, alguma dificuldade em termos de saúde, né?
Agora, demônio perturbando, também não acredito que era um demônio que vinha. Eu acredito que era tudo, na minha maneira de ver, era um tipo de tentação. Claro, tentação que vem do diabo, vem da parte do mal, né? Mas não é que ele tinha que ficar enfrentando todo o tempo um demônio que aparecia para ele, né? E o texto diz que era um mensageiro de Satanás, ou seja, era algo que vinha da parte do inimigo, mas a gente não tem como ir além disso, né? Um dia nós saberemos. Maravilha. Inclusive, quem esteve na escola dominical hoje, estudou a lição, né? A lição se propõe justamente nesses termos. Né? O diabo tem as suas hostes e ele constantemente lança setas malignas, não é? Para fazer com que o crente ele saia daquele foco, perca aquela direção que ele tem para a sua vida, obviamente tendo Jesus como alvo supremo, e faça com que esse crente saia desse caminho. Então, nós temos que tomar esse cuidado, e alguns pensam nesse sentido, e a Bíblia também, especialmente, mostra, né, no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, esta realidade de Paulo. Pois bem, o nosso irmão, que é aquele que nós comentamos na live passada, né, Jarisson, se ele estiver na live, eu vou pedir que ele coloque o nome dele ali para a gente poder identificar melhor. Talvez seja esse mesmo, né? E aqui está aí Jarisson. Jarisson, talvez seja isso, né? Pronto, mas o irmão estando, nos ajude. Lembrando que dia 31 de outubro nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. E nós vamos ter domingo que vem aqui na Igreja Apucarana uma participação com as nossas crianças, a nossa juventude, alusiva a este trabalho, que é a comemoração da Reforma Protestante. E o nosso irmão Jarisson, ele faz uma pergunta relacionada a esse tema. Qual a diferença entre os reformados e os pentecostais? Muito bem, é uma pergunta muito boa, né, que nos permite fazer vários esclarecimentos. Então, a primeira coisa, o irmão falou aí, nós estamos no mês da reforma e nós, pentecostais, prezamos a reforma protestante, né? Então, veja, reformado, literalmente, é aquele que segue os princípios da reforma. Quais são os princípios da reforma? Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Tudo isso, nós, pentecostais, com tudo isso nós estamos de acordo. Então, se fosse essa definição de reformado, nós seríamos também reformados. Ocorre que hoje, na verdade, reformado é sinônimo de calvinista. Então, por isso que a pergunta do nosso irmão é muito interessante. Qual a diferença entre reformados e pentecostais? Mais precisamente, a diferença entre os nossos irmãos calvinistas e nós que somos pentecostais, né? Então, primeiro ponto que eu quero aqui destacar. Aliás, antes de fazer qualquer distinção, só para você entender bem, nós pentecostais, assembleianos, porque nós somos pentecostais e da Assembleia de Deus, nós temos uma declaração de fé. Essa aqui, ó. Essa aqui foi publicada em 2017, mas não quer dizer que nós só temos declaração a partir de 2017. A nossa declaração de fé é de 1916. Lá, claro, surgiu nos Estados Unidos, a Declaração de Verdades Fundamentais. Hoje em dia tem aí pessoas que tentando fazer uma divisão. Não, a Assembleia de Deus americana não é a Assembleia de Deus. As doutrinas são as mesmas. Claro que a cultura é diferente, os americanos têm uma maneira de ser, nós somos brasileiros, mas no que tange a doutrina, nós prezamos e nós continuamos seguindo as mesmas doutrinas. Então, a nossa declaração de fé, na versão brasileira, é de 2017. Mas nós esposamos essas doutrinas desde sempre, desde que surgiu a Assembleia de Deus, né, que já tem mais de 100 anos. Então, a declaração... Pilares, né? Agora, os reformados, eles têm também a sua declaração de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster. Então, uma primeira diferença aí que você já vê. Nós temos uma declaração de fé da Assembleia de Deus e os reformados têm a sua Confissão de Fé de Westminster. O que é essa declaração de fé, essa confissão de fé? É o resumo do que nós cremos, né?
Agora vamos às diferenças. Eu vou falar de diferenças rapidamente em 3 áreas, que são as principais. Então, por exemplo, os reformados, com respeito à soteriologia, com respeito à salvação, às doutrinas da salvação, eles defendem o que nós já explicamos aqui em outra ocasião, que são os 5 pontos do calvinismo. A famosa TULIP, né, em inglês, que são 5 pontos em inglês, lá, que saiu um acrônimo, né, TULIP, que aí você tem total depravity, que é depravação total, unconditional election, que é eleição incondicional, limit atonement, que é expiação limitada, né, irresistible grace, que é a graça irresistível, e perseverance of saints, né, que é a perseverança dos santos. TULIP. Eles defendem 5 pontos. Nós, pentecostais, também temos 5 pontos, que são 5 pontos que nós falamos que são herdados, né, da doutrina ou da tradição, né, arminiana e também wesleyana. Então, são 5 pontos do arminianismo wesleyano, podemos chamar assim, que nós esposamos, que é apresentado também por meio de um acrônimo, FACTS, Freed by Grace to Believe, ou seja, livres pela graça para crer, não é? Atonement for all, ou seja, expiação para todos, Conditional Election, ou seja, eleição condicional, não é? Total Depravity, que a gente também crê na depravação total, a gente tem uma pequena diferença com os calvinistas nesse ponto, mas a gente crê na depravação total, segundo a Bíblia, e Security in Christ, Facts, né? Então, primeira diferença é essa aí. Os reformados, eles são calvinistas. Eles seguem os 5 pontos do calvinismo. Nós, pentecostais, seguimos os 5 pontos da tradição arminiana e wesleyana, né? Que são diferentes. Nós já explicamos aqui, por isso que eu não vou retomar. Outra diferença, grosso modo, não vou generalizar, porque tem calvinista que se auto-intitula pentecostal. Então tem calvinista que diz que é pentecostal. Mas os reformados, de maneira geral, são cessacionistas. Não vá confundir cessacionismo com antipentecostalismo. Nem todo cessacionista é antipentecostal. Porque antipentecostal é aquele camarada ferrenho, que zomba, que se contrapõe, né? A gente cita até o exemplo do nosso irmão John MacArthur, né, lá dos Estados Unidos, que é um crítico ferrenho do pentecostalismo, escreveu o livro Fogo Estranho e tal. Então, a gente, claro, responde também a isso, porque não é correto essa conduta, não é? Agora, os irmãos cessacionistas, eles não creem, não é que eles são antipentecostais no sentido de que eles nos têm como inimigos, mas eles não creem na continuação das ministrações do Espírito depois da morte do último apóstolo. Então, para eles, quando morreu João... É importante, pastor, é importante frisar essa questão, porque nós temos vários irmãos que, inclusive, são alunos do curso, que começaram o curso agora recente, não é? E, por vezes, ouvem o termo cessacionista, mas não compreendem o que é que está implícito no termo cessacionista. Então, é por isso que eu acho que é interessante frisar esse aspecto para que os irmãos tenham, de fato, uma compreensão bem contundente, digamos assim, do que é que significa o termo, né? O Armínio Sincero está aí, tá, já mandou um abraço apertado dele, o suspiro dobrado e amor sem fim. Para confirmar que o Armínio Sincero é um defensor do arminianismo, um amigo nosso, pastor Com certeza. Diego. Então, veja, não confunda cessacionismo com antipentecostalismo, né? Agora, nós somos continuacionistas, ou continuistas, né? Eu prefiro continuacionistas. Nós somos continuacionistas, porque nós cremos que as ministrações do Espírito Santo, que são apresentadas especialmente em Atos dos Apóstolos, em 1 Coríntios 12 a 14, 1 Tessalonicenses 5, tudo isso continua válido para hoje. Porque o próprio apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele disse, olha, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos,
a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Tantos quantos. Então, veja, não há limitação. Os dons ministeriais também, lá em Efésios 4, a Bíblia diz até que, né? Então, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Ninguém chegou a isso ainda. Então, até que os dons vão continuar por aí, né? Então, nós temos essa diferença também com os irmãos reformados. Eles são cessacionistas. Nós somos continuacionistas. Agora, continuacionista não quer dizer anticalvinista. E cessacionista não quer dizer antipentecostal. Nós somos irmãos, nós podemos ter comunhão uns com os outros, né? Claro que às vezes isso se torna impossível, especialmente no ambiente da internet, há muitas discussões inglórias. E tem ataques, né? Ultimamente tem tido ataques assim. Ataques. Agora, que foge até do que é normal. Há debates que são proveitosos. O irmão Armínio Sincero, ele tem promovido alguns lá e tal, e até ele conduz com muito bom humor e tal. E a gente percebe ali, dá para aprender, né, com ele, com as diferenças. Agora, quando entra para o campo do ataque pessoal e zombaria e aí perde o foco. Menoscabo, menosprezo, aí é complicado. Então, resumindo, senão a live vai ficar só sobre isso. Primeira distinção. Vamos começar aqui pelas... Primeira distinção. Pentecostal tem declaração de fé, assembleiano. Reformado também tem a confissão do Westminster. São diferentes, não é? Você vai ver aqui claramente a diferença dos 5 pontos. Sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre o livre-arbítrio. Nós cremos de maneira completamente diferente nesse campo. São pontos irreconciliáveis e que, lamentavelmente, não vou dizer que há heresia de parte a parte, são diferenças. A gente não considera os irmãos calvinistas hereges e os irmãos calvinistas que se prezam, eu tenho muitos amigos do lado de lá, também não nos consideram hereges. Aliás, essa semana eu devo fazer uma live aí com um grande calvinista e amigo, que é o pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte. Um grande amigo, né, um pastor muito especial, e a gente vai conversar não sobre esses assuntos aqui, né, mas assuntos que são de interesse geral para todos. É possível que aconteça nessa semana. Então, veja, temos essa diferença, então, no campo da soteriologia. No campo das ministrações do Espírito, nós pentecostais somos continuacionistas. Os irmãos reformados, salvo exceção, né, porque tem reformado que se intitula pentecostal, mas é uma minoria, a maioria é cessacionista. E eu colocaria uma terceira diferença no campo escatológico. No campo escatológico. Nós pentecostais somos, e muitos pentecostais, muitos assembleianos estão querendo dizer que não, e não sei o quê, é porque eles não conhecem a sua declaração de fé. Eu, como assembleiano, subscrevo a minha declaração de fé. Aliás, essa declaração de fé, ela tem o aval aí dos principais mestres da Assembleia de Deus. Ezequiel Soares, Elinaldo Renovato de Lima, Antônio Gilberto, saudosa memória, Elianai Cabral, assim por diante. Então, eu subscrevo, pastor Hércules também, nós subscrevemos a declaração de fé. E a declaração de fé é categórica. Nós cremos no arrebatamento da igreja, arrebatamento secreto. Muita gente não entende esse termo secreto. Secreto porque o mundo não tomará conhecimento. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. É um livramento do período tribulacional. Então é secreto e antes da tribulação, antes do período tribulacional. Nós cremos nisso e por isso nós somos pré-tribulacionistas, somos dispensacionalistas clássicos e assim por diante. Os nossos irmãos reformados, eles são em geral aliancistas. Os aliancistas, claro, eles têm a herança lá da teologia de Lutero, de Calvino, e você sabe, a gente até falou aqui em outra ocasião, que o próprio Gerald Bray, que é um especialista na história da interpretação bíblica, ele mesmo reconhece que Lutero e Calvino não tomaram tempo com o livro de Apocalipse.
Eu falo isso porque os irmãos reformados muitas vezes nos criticam, dizendo, vocês seguem o dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma coisa nova, surgiu agora no século XIX. John Nelson Darby. Pois é, o John Nelson Darby fez o que Lutero e Calvino não fizeram. Com certeza. É simples assim. Então, quer dizer, não adianta dizer que é tardio, porque o que é tardio o que é tardia é a sistematização. A doutrina, quem criou, quem apresentou a doutrina foi Jesus, né? Mas tem uma pergunta aí depois, acho que dá para explicar melhor. Então, pastor Ex, eu concluo aqui, porque senão vai longe demais, mas eu acho que deu para entender as diferenças aí principais, né? Com certeza. Está aí a resposta para o nosso irmão Ijarison. O Damião Maciel, ele vai para o Gênesis. E a dúvida que ele tem, pastor, é a respeito dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, eles são literais. Eu quero, antes da resposta, dar uma saudação a cada um dos irmãos que estão se apresentando, dizendo que são de parte a parte, né? Os maranhenses, tocantinenses, os nossos irmãos potiguares, né? Lá do Rio Grande do Norte. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Então vamos lá, os capítulos 1 e 2 de Gênesis são literais? Se eles são literais, são literalíssimos. Literalíssimos, né? Muitos, na verdade, tentam alegorizar esses dois capítulos para tentar ajustar o que está escrito ali às suas teorias, inclusive a própria teoria da evolução e outras teorias aí, né? Agora, o Novo Testamento cita Gênesis 1 e 2 como literais. Lucas, por exemplo, para ser bem objetivo, Lucas insere Adão na genealogia de Cristo. Se você ler lá Lucas 3:38, está escrito que Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Ou seja, né? Ele está citando o que aí? Gênesis 1 e 2, e está apresentando Adão como um personagem real, uma pessoa que existiu, um personagem histórico, né? Alguém que andou na Terra verdadeiramente. Paulo, quando você vai para Paulo, por isso que muita gente quer diminuir Paulo, quer dizer que Paulo não tem tanta importância assim, porque Paulo é aquele homem que foi usado por Deus para pormenorizar as doutrinas. Veja, falando do arrebatamento, quem apresentou a ideia do arrebatamento nos tempos do Novo Testamento foi Jesus, mas quem a pormenorizou, quem deu detalhes foi Paulo. Então veja como Paulo tem importância. Com certeza. Falando aí então dessa resposta, veja, Paulo disse lá em Romanos 5:14 que a morte reinou desde Adão até Moisés. Veja, desde Adão. Coloca Adão como um personagem histórico, alguém que existiu. Ele compara Adão com Jesus e diz que Adão, lá em 1 Coríntios 15, 22 e 45, ele diz que Adão foi o primeiro, né? Foi o primeiro Adão, e Jesus é o último Adão. Ora, se Jesus é alguém real, alguém que andou na terra, por que Adão não seria? Paulo estaria comparando Jesus com alguém que não existiu? Então veja que está claro também que Adão existiu. Paulo, lá em 1 Timóteo 2, 13 e 15, diz que primeiro foi formado Adão. A formação de Adão é mencionada onde? Gênesis 1 e 2. Então ele está apresentando Adão como um personagem histórico, alguém que existiu. E Paulo cita até o capítulo 3 também, que não está aqui na pergunta, que lá em 2 Coríntios 11, versículo 3, quando ele fala da tentação de Eva, né? Que Eva foi tentada, né? Que Satanás, com a sua astúcia, tentou Eva. Mas aí já é o capítulo 3. Judas, que não é o Iscariotes, Judas, irmão do Senhor, ele cita Enoque, sétimo depois de Adão, que profetizou, né? Judas, versículo 14. Então veja como ele cita Adão como alguém. Agora, o mais importante de tudo isso, todos esses testemunhos são importantíssimos, claro, mas Jesus, lá em Gênesis 2 e 24, em Mateus 19, 5, que também está em Marcos 10 e 8, Jesus cita Gênesis 2 e 24. O irmão poderia ler esse texto, por gentileza, pastor Ecos? Mateus 19, 5. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Muito bem, ele está citando Gênesis 2 e 24, que fala justamente da união entre Adão e Eva.
Com certeza. Personagens históricos, pessoas que realmente existiram. Então, meu irmão Damião, os capítulos 1 e 2 de Gênesis são, sim, literais. Os dias da criação, claro, isso aí é um assunto que dá pano para manga, mas a gente aqui afirma categoricamente que Gênesis 1 e 2 não é alegoria, é literal. Maravilha, maravilha. Pois bem, Lucas Joabe, ele faz uma pergunta que vai na sequência daquilo que o irmão já estava falando. Quando foi que surgiu a doutrina do arrebatamento secreto? Pergunta muito boa, porque eu já vou responder como se diz na lata. Ela vai completar a pergunta do Jarison. Vou responder na lata. Quando surgiu a doutrina do arrebatamento secreto? No primeiro século. Não, mas eu ouvi falar que a doutrina do arrebatamento secreto só surgiu do século XIX. Não. Aí você está confundindo as coisas. Ela foi sistematizada no século XIX. Sistematizada. Sistematizar não é criar doutrina. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Quando a doutrina da Trindade foi criada? No século IV. Não. No século III, no século II, não. Ela foi sistematizada nos primeiros séculos. Sistematizada. Mas a doutrina da Trindade está em toda a Bíblia, desde Gênesis. Desde o começo. Se você pegar Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali, Elohim, você sabe que ela indica pluralidade de pessoas. E Deus mais adiante fala em plural: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, Trindade já está ali. Mais adiante, o homem se tornou como um de nós. Fala em plural. Isaías também. Né? Veja, a Trindade está em toda a Bíblia. Agora, ela foi sistematizada. O que é sistematizar? Sistematizar é você compendiar, é você pormenorizar, é você explicar. Mas a doutrina é bíblica. Há igrejas que podem não concordar. Há igrejas que têm outra confissão de fé, pode discordar. Mas nós temos o direito de expor a Bíblia da forma como cremos. Cada um tem a sua interpretação. Bom, alguém está errado nessa história. Eu creio que não somos nós. Né? Mas os que estão do lado de lá vão dizer que nós estamos errados. E nós vamos dizer que são eles. Né? Então, mas eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Claro que existem, eu estou fazendo esse gracejo, existem doutrinas que são comuns a toda a cristandade. Nós não divergimos. Agora, tem outras doutrinas que a gente vai ter alguma divergência. Né? E um dia nós vamos saber quem está com a razão. Bom, eu creio que eu estou com a razão hoje, né? O pastor Ercos também. Com certeza. Mas um dia Jesus vai dar o veredito, vai dizer: é isso aí. Né? Esse é o caminho, andar nele. Vai ser naquele dia a gente vai ver quem está... Né? Esse negócio o pessoal brinca, fala assim: se Jesus vier antes da grande tribulação, eu sou pré. Se vier depois, eu sou pós. Tem gente que entra por esse caminho, mas eu prefiro ficar com o que está escrito, e eu creio que está escrito. Então, respondendo agora objetivamente, a doutrina do arrebatamento secreto surgiu no primeiro século. Quem foi que inventou, quem foi que criou a doutrina do arrebatamento secreto? Foi Jesus. Realmente ela não está no Antigo Testamento. Porque muitos até falam isso. Vocês defendem a doutrina, mas nenhum profeta falou do arrebatamento. De fato. Aliás, os profetas não falaram nem que haveria duas vindas. Para os profetas era uma vinda só. Jesus já ia resolver tudo na primeira vinda. Veja Isaías no capítulo 61. Ele profetiza, parece que Jesus ia resolver tudo na primeira vinda. Veja Zacarias 9. Eles não tinham essa compreensão de que Jesus viria uma vez para morrer para os nossos pecados, para ressuscitar, depois voltaria para o Pai, para depois, como diz lá em Hebreus 9, 28, aparecer segunda vez aos que o esperam para a salvação. Eles não tinham essa compreensão. Para eles era uma vinda só. Agora, se eles não sabiam nem que tinha duas vindas, como que eles iam saber que a segunda vinda tem duas etapas? Isso é revelação neotestamentária. Que quem apresentou foi Jesus. E Paulo, Deus revelou a Paulo também. Agora, onde está escrito, eu já procurei, onde que Jesus fala de arrebatamento secreto? Nunca li nada Jesus falando de arrebatamento secreto. Você precisa estudar com calma Mateus 24.
E também precisa ler João 14, versículo 3. Mateus 24, aliás, tem uma grande porção que fala sobre o arrebatamento secreto e pré-tribulacional. Que porção é essa? É Mateus 24, 36 até Mateus 25 e 13. Tudo isso aí fala do arrebatamento secreto e pré-tribulacional. Ah, mas como que o irmão sabe? É só você prestar atenção na leitura. Se você prestar atenção na leitura, você vai ver que o versículo 3 tem uma pergunta tripartida. Mateus 24 e 3. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Jesus começa a responder a pergunta. Aí vai respondendo, uma longa resposta. Vai até o versículo 35. No versículo 35 ele fecha o parênteses, porque ele abriu um parênteses para responder a pergunta. Mas como que eu sei que ele abriu e fechou parênteses? É só prestar atenção à leitura. Quando você chega no versículo 36, Jesus começa a falar de um assunto que não se conecta com o que ele falou anteriormente. Porque ele passa a falar de iminência. A iminência só faz sentido quando atrelada ao arrebatamento. Não tem sentido você atrelar iminência à vinda de Jesus em poder e grande glória, que será visível, todo olho verá. A iminência diz respeito, a vigilância também, só diz respeito ao arrebatamento. Aí você começa a ler o versículo 36, Mateus 24, 36, Jesus começou a dizer, daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe quando será a manifestação? Ora, vai ser no fim da grande tribulação. Então, você pode não saber o dia exato, mas quem estiver no período tribulacional vai ter conhecimento. Ó, Jesus vai voltar, vai pôr fim nesse período. Não é? Porque a igreja terá sido arrebatada. Agora, iminência, que pode acontecer a qualquer momento, como Jesus falou ali, um será levado, outro será deixado, dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado, duas estarão moendo no moinho, uma será levada, outra deixada. O termo ali, inclusive, é harpazo, o mesmo termo que aparece em 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor, 17, né? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O termo arrebatado ali no grego é harpazo, que significa ser tomado com rapidez, raptado. Então aquele texto ali, Mateus 24, 40 e 41, um será levado, outro será deixado, é o mesmo termo, harpazo, é rápido. Alguém pensa que aquilo ali tem a ver com, aquilo ali será tomado é porque vem o Império Romano e levou. Não, não tem nada que ver. Jesus já tinha fechado o parênteses. Jesus já tinha parado de falar, ele retoma a sequência e começa a falar da iminência. Um será levado, outro será deixado, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca. Vigiai, pois, que não sabeis o dia em que há de vir o vosso Senhor, e tal, e ele vai falando, e lá em Lucas fala dos dias de Ló também. Tudo isso tem a ver com iminência. Aí entra na parábola dos dois servos, que um estava percebido, o outro estava desapercebido. Aí entra na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes estavam preparadas. E quando o noivo chegou, levou para si as que estavam preparadas. Isso é a descrição do arrebatamento. Aí vem o esposo, sair ao encontro. É o que vai acontecer no arrebatamento. Porque a Bíblia diz que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, meu irmão, você que pensa que Jesus não falou nada do arrebatamento, leia com mais atenção. Com certeza. E isso foi um dia antes de Jesus ter dito o que ele disse em João 14, 3. O que ele diz em João 14, 3? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, a partir do versículo 1. Crede também em mim. Né? Na casa de meu pai muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar os lugares, se eu for preparar os lugares, virei outra vez e vos levarei. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, pastor Ercos, agora concluindo. A doutrina surgiu no primeiro século e foi sistematizada no século XIX. Aí sim, a Bíblia está na Bíblia, né? Agora, no primeiro, isso desde o primeiro século. No século XIX, John Nelson Darby, pela primeira vez, sistematizou detalhadamente, fato que o próprio George Led, que é um crítico, outro teólogo crítico de Nelson Darby, mas reconhece.
diz, olha, eu não concordo com o Nelson Darby, mas ele realmente sistematizou. Ele é o sistematizador dessa doutrina. Depois C.I. Scofield, né? E existe aquela calúnia de que foi uma menina de 15 anos, lá, Margaret McLeod. Isso é calúnia, nós já explicamos aqui também. John Nelson Darby era um teólogo. Ele não aprendeu nada com essa menina, que teria tido visões e tal. Nada disso. Então, John Nelson Darby, sistematizou, C.I. Scofield popularizou a doutrina através da Bíblia de Estudos, né? As notas de Dr. Scofield, ou Scofield, né? A pronúncia varia. E depois, a Assembleia de Deus também, quando surgiu, ela começou a esposar essa doutrina com ênfase também. Os grandes teólogos da Assembleia de Deus, Stanley Horton, Tony Gilberto, Ezequias Soares, e temos aí a nossa declaração de fé, que diz claramente que o arrebatamento é secreto e pré-tribulacional. Tem tido aí, eu também tenho um canal, né, que eu publico alguma coisa há algum tempo, e às vezes eu recebo lá algumas críticas, e algumas pessoas dizem assim, eu sou assembleiano, mas não concordo com essa doutrina. Não é assembleiano, não. Alguma coisa está errada, porque o irmão tem que ler a sua declaração de fé. Veja, o reformado, ele tem a sua confissão de fé, ele segue a risca. O assembleiano tem a sua declaração de fé. Ah, não, eu só sigo a Bíblia, eu não sigo os homens. Bom, isso aqui está baseado na Bíblia. Não é, a declaração de fé não é da cabeça dos homens, é Bíblia. É de acordo com a Bíblia. Então, a Assembleia de Deus, isso aqui ter o aval dos grandes mestres da Assembleia de Deus. Então, quem sou eu para dizer, não, veja, eu tenho que subscrever a minha declaração de fé. Pode ter um ponto ou outro que eu possa pensar que pode ser melhor elucidado, melhor esclarecido, mas em linhas gerais, eu subscrevo a declaração de fé da Assembleia de Deus. Maravilha, tá aí a explicação então para o nosso irmão Lucas Joab e para outros tantos, né, que também têm essa dúvida. Como assembleianos, nós estamos embarcados neste grande navio, não é? Que é a ideia de que o arrebatamento será de fato secreto. Já o nosso irmão Diego Oliveira tem uma dúvida baseada no texto de Mateus, capítulo 16 e o versículo 28, que diz assim, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Aí ele quer saber uma explicação baseada nesse texto. Pastor Alex, se eu estiver demorando muito, irmão, puxa meu paletó. Bom, estou sem paletó, mas... Não, acho que dá para seguir. Nós temos aí 12 minutos, dá para seguir. Não, mas se eu demorar muito aí... A minha leitura foi na Bíblia BKJ de 1611. Oh, maravilha. Uma boa tradução. Que é baseada no texto majoritário, né? Majoritário. Quer dizer, no texto Receptus, que foi tirado da grande massa bizantina. Então, está em sintonia com o majoritário. Veja, esse texto aí, ele está dizendo, explique, ele não perguntou explicitamente o que ele quer que seja falado, mas talvez a dúvida seja por conta dessa ênfase de que havia entre os apóstolos, mais precisamente, ali, alguns deles não provariam a morte sem que vissem o Filho do Homem vindo. E aí os nossos irmãos hiperpreteristas, não os preteristas, os preteristas creem que Jesus ainda virá. Agora os hiperpreteristas dizem, não, Jesus já veio. Porque Jesus foi claro ao dizer, olha, então Jesus já veio. Eu não sei como que eles conseguem explicar isso, né? Porque Jesus disse que viria para levar a sua igreja, né? E virei outra vez e vos levarei. A igreja já foi levada para o céu, né? Eles não têm como explicar isso. Mas os hiperpreteristas, eles entram por essa linha aí. Agora, a gente sempre enfatiza, irmãos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Tem muitos que só ouvem falar, assistem vídeos, mas não prestam atenção no texto bíblico. Veja, Mateus, a princípio, não tinha divisão de capítulos e versículos. Então você tem que parar para pensar que o primeiro versículo de Mateus 17
ele ainda está falando do assunto que estava no último versículo de Mateus 16. Então o pastor X leu aí: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É uma referência clara a Pedro, Tiago e João, que estariam com ele onde? No Monte da Transfiguração, em que Jesus ali apresentaria para ele uma amostra de como será a sua vinda em poder e grande glória, como ele se manifestará. E a resposta disso, bíblica, está no capítulo seguinte. Porque se você ler Mateus 17, 1 e 2, o que diz lá? Diz que 6 dias depois do que Jesus havia prometido, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Então há uma conexão, né? Há uma clara conexão, demonstrando que Pedro, Tiago e João são aqueles alguns que não provariam a morte antes de ver o Filho do Homem em seu reino. Ou seja, uma amostra. Jesus se transfigurou diante deles. Então eles tiveram uma amostra de como será a vinda de Jesus em poder e grande glória quando ele de fato vier para todo mundo, né? Quando ele se manifestar e todo olho verá, diz a Bíblia, ali Pedro, Tiago e João tiveram uma amostra de como será isso. Amém. Às vezes, pastor, eu penso que alguém não tem essa compreensão, que o irmão tem feito a explanação, porque eles entendem assim, não, mas Jesus falou isso no final de um capítulo, então agora já vem um novo assunto. Na verdade, nós temos que entender que originalmente a Bíblia não tem essa divisão de capítulos e versículos e que o texto é corrente. Então, talvez por isso que fica essa dúvida, não é? E um novo capítulo, às vezes, traz um novo assunto, só que é um novo assunto que está conectado. É o caso da parábola das 10 virgens. Alguém tenta desconectar aquilo ali e dizer, não, aquilo é para Israel. Só que se você ler com atenção, você vai ver que Mateus 25 começa com um conectivo. Então. Esse então faz uma ligação com o que Jesus tinha dito no final do capítulo 24. Anterior, Exatamente. Então, são assuntos, é o mesmo assunto, na verdade, mas com exemplos diferentes. Maravilha. Tá claro. O Anderson, ele pergunta se o terceiro céu é a Nova Jerusalém. Não, são duas coisas diferentes. O terceiro céu é o paraíso. Paraíso que Paulo fala dele lá em 2 Coríntios 12, 1 a 4, né, que ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele diz o paraíso. O paraíso é o lugar que nós chamamos de a antessala do céu em toda a sua plenitude, porque Jesus disse para aquele infrator que diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então o paraíso é o lugar para onde vão as almas dos salvos. Então esse é o paraíso. Agora, a Nova Jerusalém, ela só é apresentada depois do milênio e depois do juízo final. Apocalipse 21 e 22. Então já é outra dimensão. Ali na Nova Jerusalém, os salvos já vão estar na sua condição plena, espírito e alma e corpo, e vão estar transformados e glorificados. Não é o caso de quem morre hoje. Quem morre hoje, o corpo vai para a sepultura, grosso modo, não é? O espírito e alma, que são indivisíveis, constituem o homem interior, vai para o paraíso. Nessa antessala, que não é o céu em toda a sua plenitude. Quando houver a ressurreição, aí sim, aí o corpo e a parte material e a parte imaterial vão se unir, vai haver a transformação, a glorificação, no caso dos salvos, e aí já é outra dimensão. Só que ainda não é a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém ainda não estarão na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém está ligada ao nosso estado eterno depois do milênio. Porque a igreja ainda vai passar pelo milênio com o Senhor, ela vai reinar com Cristo. Aí depois do milênio, vai haver o juízo final, como está lá em Apocalipse 20, aí só depois
nos capítulos 21 e 22, que você tem ali a descrição da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que tem todos os pormenores ali nos capítulos 21 e 22. Maravilha, tá claro. A pergunta do Anderson é a respeito do terceiro céu. Passou a mensagem do irmão, não consegui ver aqui, mas eles, olha, tem alguns pregadores que falam que existem 7 céus. Eu falo, rapaz, tem pregador que fala coisa nas mensagens que eles pregam que não tem como a gente aceitar. A gente tem que saber comer esse peixe, né? Para não se afogar com as espinhas. Acho que é baseado naquela novela, né? Tinha uma novela chamada Sétimo Céu, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre digo, recente mesmo, eu não vou nem dizer o nome, porque o irmão está na live, mas o irmão questionou. Mas o pregador fulano de tal, que é desses grandes que estão aí e tal, ele, na mensagem dele, ele falou tal e tal e tal. Aí eu falei, rapaz, não quer dizer que porque é o fulano de tal que o que ele fala é verdade, não é? Porque se não estiver de acordo com a Bíblia, não tem como você aceitar. E também não é porque ele é o seu bambambam, que também tudo que ele fala tem que ser autenticado como verdade absoluta. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, assim como os bereanos faziam. Enquanto ouviam Paulo, nós temos que ter essa coerência também, né? De avaliarmos se aquilo que está sendo dito está em conformidade com a palavra, para que possamos aceitar, para que possamos, inclusive, repercutir como verdade de Deus, como palavra de Deus, enfim. Então, a Bíblia menciona 3, não 7. Mas seguimos aqui. Dá para responder mais essa, meu pastor, que essa já é um tema que nós tratamos, inclusive, avisar os irmãos. Eu quero agradecer os paulistas que estão aqui, os mineiros que estão aqui. Agora mesmo eu vi que o nosso irmão Paulo Henrique, lá de Pernambuco, também está aí. Deus abençoe vocês. O pastor Evandro abriu um parênteses, vamos colocar assim. Ele está dando um seminário lá sobre escatologia, inclusive, vai estar com a gente. Vários irmãos de Tocantins estão conosco. Deus abençoe a vida Maravilha. de cada um de vocês, né? O pastor Marivaldo Costa, ele pergunta quem é a mulher e o filho que há registro a respeito das suas vidas, né, deles, no capítulo 12 de Apocalipse. A mulher e o filho de Apocalipse, capítulo 12. Nós já tratamos esse assunto e está no nosso canal no YouTube, CETADB. É só acessar o nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, você se inscreva para que você possa também ter acesso às notificações das mensagens que vão sendo publicadas, inclusive essas lives, não é? Estão todas lá. Quando falamos, juntamente com o pastor Ciro, explicando a respeito sobre o tema de escatologia, numa série de lives que fizemos durante quase 2 meses e pouco, tratando sobre as perguntas escatológicas, o pastor Ciro, de forma bem abrangente, explicou sobre esta mulher e o filho. E agora ele vai dar aqui para a gente também uma palhinha a respeito do tema. O pastor Marcelo, que é meu amigo aqui do Rio de Janeiro, ele diz que o 7 céus está no Talmud, de fato, né? Mas o Talmud não é Bíblia, né? Só para esclarecer. Mas realmente tem menção ali dessa questão, mas o pessoal às vezes amplia, né? Bom, o irmão já disse aí, não vai dar tempo realmente de fazer uma pormenorização, mas já está lá na live. Ali, Apocalipse 12 tem 3 personagens principais, a mulher, o dragão e o menino. O dragão é o diabo, o menino é Jesus. A mulher não pode ser a igreja, porque o menino sai da mulher. Se o menino sai da mulher, ou seja, não pode ser a igreja, porque a igreja que sai de Jesus, né? Jesus disse, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A mulher, pelas características, coroa com 12 estrelas, fala das 12 tribos de Israel, o menino que sai dela, que eu citei, e depois diz que ela vai ser sustentada por 3 anos e meio lá no deserto, que é justamente a segunda parte do período tribulacional. Claramente essa mulher, a pergunta é quem ela é, não é? Essa mulher é Israel. Mais precisamente, o remanescente Israel. O povo israelita que vai restar, os sobreviventes, no fim do período tribulacional. E as horas me mandam parar. Eu agradeço, pastor Ecos, mais uma vez, pelo privilégio. E é isso aí. Quem quiser saber melhor, está lá. Aí o pastor Marcelo aí falando conosco. Deus abençoe, pastor Marcelo. Amém. Então, lá naquela série de lives tem a pormenorização
sobre essa passagem do Apocalipse 12. Amém. Os irmãos se inscrevam então no canal CETADB no YouTube, ative as notificações